Tadalafila ou Viagra. Esses são os dois medicamentos mais utilizados aí quando a gente fala de disfunção erétil. Nesse vídeo eu vou te apresentar um artigo que fez a comparação desses dois medicamentos em termos de eficácia, efeitos colaterais e usabilidade e aderência aí dos pacientes. Olá pessoal, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico urologista. Sejam bem-vindos aqui ao canal. Se inscreva, clique no gostei, isso ajuda bastante a gente a continuar divulgando informação a respeito de saúde masculina. Esse canal foi criado com o intuito de gerar mais informação e mais acesso à saúde aí para os homens. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito da disfunção erétil. A disfunção erétil é uma situação que acomete muitos homens. Existem estudos aí, alguns dados que mostram que em torno de 20% dos homens vão sofrer algum tipo de disfunção erétil. E essa disfunção erétil aumenta a incidência com a idade. Então, conforme o homem vai ficando mais velho, a tendência é que ele experimente aí algum desconforto, algum problema relacionado à parte sexual. E cada um desses pacientes merece uma avaliação detalhada e individual. Isso porque a ereção é um mecanismo bem complexo e que envolve aí a liberação de alguns mediadores e envolve a chegada de sangue, a vasodilatação para a região peniana. Então cada paciente vai ter algum tipo de problema ali relacionado e que vai gerar, no caso, a disfunção erétil. Existem algumas doenças e algumas condições que podem fazer com que a disfunção erétil apareça com mais facilidade. Então a pressão alta, o diabetes, o sedentarismo, a obesidade e também aí alguns fatores como o tabagismo e o alcoolismo, que também prejudicam as ereções. Então vejam que são muitos fatores, não é, e que vão culminar aí com a disfunção erétil. Um fator muito importante também é o fator psicológico, que deve também ser levado em consideração. E o tratamento aí da disfunção erétil, ele mudou radicalmente na década de 90, com a descoberta dos medicamentos inibidores da 5-fosfodiesterase, como Viagra, Tadalafila, Vardenafila, Lodenafila. Todos esses medicamentos, eles atuam inibindo essa enzima. E eles foram descobertos aí, ao acaso praticamente, num estudo de pacientes com problemas cardíacos. Durante esse estudo foi avaliado aí, foi visto na verdade, que os pacientes apresentavam ereções involuntárias. Então começou-se a estudar ali e chegaram à conclusão desses medicamentos. O primeiro medicamento que surgiu foi o Viagra, e mais para o final da década de 90, ali, início dos anos 2000, acabou surgindo a Tadalafila. E o que essas medicações fazem? Basicamente, elas inibem essa enzima, a 5-fosfodiesterase, e causam um aumento da chegada de sangue e a persistência aí das ereções. As ereções elas acontecem e elas duram mais tempo. E antes de falar aí a respeito desse estudo, eu queria falar, na verdade, dar um lembrete para vocês a respeito do uso dessas medicações. É muito importante que você tenha a orientação de um profissional qualificado para ver se você pode tomar aí essas medicações. Um exemplo que a gente sempre dá é o uso de nitratos. Pacientes que fazem uso de nitrato, como por exemplo o Isordil, que são medicamentos aí para tratar o coração, não podem fazer uso de inibidores da 5-fosfodiesterase. Por isso que é muito importante que você passe em avaliação com o profissional para saber se você pode ou não fazer uso dessas medicações. E agora sim, a gente vai falar aí a respeito desse estudo que foi publicado aí no ano de 2017 numa grande revista, teve uma grande repercussão, porque é um estudo que avaliou aí mais de 5.000 pacientes e 16 estudos. Esse estudo é uma revisão sistemática, eu vou deixar aqui para vocês um flag aí desse estudo e vou deixar na descrição do vídeo o link para que vocês acessem e para quem tiver interesse, para que leia na íntegra o que esse estudo fala. Esse estudo acabou comparando a sildenafila com a Tadalafila, o Viagra com o Cialis, né? Então é isso que a gente vai comentar aqui nesse vídeo, a comparação entre esses dois medicamentos. A primeira coisa que a gente vai analisar vai ser a eficácia. E nesse caso, o que a gente fala que é a eficácia dessa medicação? A eficácia é quando o paciente conseguiu ter a ereção e ele conseguiu ter a relação. Então, quando a gente analisou aí a eficácia dos dois medicamentos, os dois tiveram a mesma eficácia.
não houve diferença estatisticamente significante entre a tadalafila e entre a sildenafila. Então isso mostra que esses dois medicamentos são realmente úteis para o tratamento da disfunção erétil. Um outro aspecto avaliado foi a aderência e a persistência no uso da medicação. E o que é isso? A aderência é a facilidade que o paciente tem de tomar a medicação. E a persistência é o tempo que ele fica tomando a medicação. Então, os dois medicamentos tiveram igual resultado quando a gente fala em aderência e persistência da medicação. São dois medicamentos que são de fácil utilização e que os pacientes fizeram uso por longos períodos. Outro aspecto avaliado por esse estudo foi a preferência. Quando foi perguntado para os pacientes e para as companheiras desses pacientes, notou-se que eles tiveram uma preferência um pouquinho mais para o lado da tadalafila. Talvez isso tenha uma certa relação com os efeitos da medicação e com o tempo de duração dessa medicação. Eu vou comentar um pouquinho mais para frente a respeito disso, mas foi notado que os pacientes e as companheiras dos pacientes acabaram preferindo um pouquinho mais a tadalafila. E teve um outro parâmetro também que foi avaliado por esse estudo, que é o aspecto psicológico. Foi notado que esses pacientes, quando fazem uso de alguma medicação para tratamento da disfunção erétil, são pacientes que ficam muito inseguros se eles vão conseguir ter uma relação, se eles estão confiantes em ter uma relação. E de novo, foi notado que a tadalafila dava mais confiança, eles se sentiam psicologicamente mais confiantes com o uso da tadalafila. E agora eu queria comentar um pouquinho a respeito do tempo de ação desses medicamentos. Quando a gente vai analisar entre tempo de medicação, a gente nota que a sildenafila ela tem um efeito mais rápido, porém ela dura menos na circulação. Já a tadalafila ela demora mais para fazer efeito, mas ela fica na circulação por mais tempo, ela pode chegar até 72 horas depois do uso da medicação. Então isso, para os pacientes, eles acabaram se sentindo mais confiantes com o uso da tadalafila quando a gente compara com a sildenafila, com o Viagra. E por último, pessoal, eu queria comentar a respeito dos efeitos colaterais dessas medicações. Essas medicações são medicações vasodilatadoras. Elas promovem a vasodilatação dos vasos. Então, alguns efeitos colaterais são relacionados a essa vasodilatação. Efeitos comuns são a cefaleia, a coriza, a dor de garganta. Alguns pacientes sentem a dispepsia, que é aquele desconforto na região do estômago. E outros pacientes também experimentam o que a gente chama de flush ou rubor facial, que é a vermelhidão aqui na região da face. E na comparação nesse estudo, a maioria dos efeitos colaterais foi semelhante entre a tadalafila e entre a sildenafila. A gente teve um pouco mais de efeitos relacionados à parte de dor muscular, Tem alguns pacientes que sentem a dor muscular nas pernas, dor muscular na região das costas. Isso foi mais evidente com o uso da tadalafila. Agora, quando a gente compara o rubor facial, aquela vermelhidão na face, foi mais comum nos pacientes que fizeram uso do Viagra. Mas em termos gerais, as duas medicações geraram efeitos colaterais em igual porcentagem Então, só para resumir para vocês o que a gente analisou aqui desse estudo, o que esse estudo traz para a gente em termos de informação. As duas medicações são eficazes, têm uma aderência muito boa dos pacientes. Em termos de usabilidade ou, na verdade, de confiança, os pacientes acabaram preferindo um pouco mais a tadalafila. E em termos de efeitos colaterais, os pacientes acabaram tendo efeitos iguais, só que a dor muscular mais comum na tadalafila e o rubor facial mais comum na sildenafila. O artigo ele acaba indicando um pouco mais, tendendo a indicar um pouco mais o uso da tadalafila, porque ela teve esse efeito de preferência dos pacientes, efeito mais duradouro e aumentou a confiança dos pacientes. Mas isso não quer dizer que você deva mudar a sua medicação se você toma o Viagra ou se você toma outro, que você deva mudar para a tadalafila. O tratamento da disfunção erétil é um tratamento muito complexo e, como eu falei, individualizado. Se você já faz uso de uma medicação e se você se dá bem com essa medicação, a gente não indica que você tire essa medicação, que você troque essa medicação. Se você mesmo assim ainda tiver em dúvida a respeito de qual medicação tomar, se você deve tomar alguma medicação ou não, o aconselhável seria você procurar um profissional especializado na área para poder te avaliar e poder te orientar melhor a respeito
dos usos, né, da medicação e se você tem alguma contraindicação. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. É isso a respeito desse artigo. A gente sumarizou aqui várias informações, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí no comentário, né, nos comentários as dúvidas que a gente vai conversando. Espero que vocês tenham gostado realmente e até a próxima.